Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje no projeto Auxílio ao Mestre estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E desde já eu conto com a sua participação. Você nos ajude a compartilhar esses vídeos e compartilhar com seus amigos, com seus contatos, com os professores. Assim estaremos promovendo a palavra do nosso Deus. Eu já falei, torno a ressaltar, talvez para você que está me assistindo pela primeira vez. Esse programa é um programa e um projeto sem fins lucrativos. Não temos aqui patrocinadores, não sou patrocinado pela igreja que eu sirvo aqui na cidade de Governador Valadares. O meu canal não é monetizado no YouTube, tendo muita visualização ou pouca, nada vai interferir nas minhas finanças. Eu faço esse trabalho com amor, com paixão, com dedicação, com a convicção que o Senhor colocou esse trabalho para ser realizado. Amém, meu querido? E hoje, dando continuidade ao nosso estudo desse trimestre, que é falar sobre o tabernáculo de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Hoje nós vamos falar sobre o pátio do tabernáculo, algumas características. Se por um lado a construção do tabernáculo ela exigiu que todo o envolvimento da comunidade com a doação de bens, prata, ouro, joias, brilhantes, pedras preciosas, por outro lado, esta mesma comunidade, o povo de Israel, não poderia adentrar no tabernáculo, senão o sacerdote, o que apontava para a santidade de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas também apontava para o estado pecaminoso do homem. Então, o tabernáculo ele tinha uma simbologia que apontava para Cristo, que no seu sacrifício ele rasgaria o véu da separação e o homem agora poderia aproximar-se de Deus. É sobre isso que nós queremos falar na lição de hoje. O pátio entre as tribos de Israel. Nós vamos observar que aquele pátio do tabernáculo ele estava num ponto estratégico, ele era o centro de tudo. Todas as tribos de Israel, as 12 tribos, estavam em volta desse tabernáculo, ou seja, ele era o centro das atenções, todos os olhares estavam voltados para lá, era uma visão onde Deus era o centro de tudo, era uma visão onde Deus era o Senhor, o soberano, o guia, o líder de Israel na condução pelo deserto e também o pós-deserto. Nós vamos analisar isso sobre a ótica bíblica, que o evangelho e a mensagem, ela também é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. As montagens provisórias do tabernáculo. Cada crente em Jesus é um tabernáculo do Espírito Santo. Semelhante ao tabernáculo do Antigo Testamento, nossa permanência aqui neste mundo é provisória. Chegará o dia em que habitaremos eternamente num lugar fixo, a saber, a Jerusalém celestial, nosso destino final. Santifiquemos o corpo, a alma e o espírito. Já estamos quase lá. Meu querido,
aquele tabernáculo, ele foi construído de forma provisória. Como você pode conferir na lição, foram vários os lugares, cidades em que aquele tabernáculo fora montado. Ele era montado, desmontado, então ele tinha um propósito pedagógico e provisório, até que fosse construído o Templo de Salomão. Após a construção do Templo de Salomão, aquele tabernáculo passou a ter lugar fixo agora. Passou a ser agora o Templo de Israel, o Templo do Senhor, a Arca da Aliança e todos os objetos, o culto dos sacerdotes, o sumo sacerdote passou a ser no templo. Então, que eu faço uma colocação, que cada crente em Jesus, ele é o tabernáculo do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo um período provisório. Por que provisório? Porque esse templo, ele ainda está sujeito ao pecado, à natureza adâmica. Então, é uma forma provisória, porque dentro em breve, quando o som da trombeta soar, e nós ouvirmos o som dessa trombeta, no ato do arrebatamento, esse tabernáculo será transformado. O meu corpo será transformado, o seu corpo será transformado. Deus pode te transformar no ato do arrebatamento com câncer, sem câncer, com diabetes, sem diabetes, pobre, quebrado, rico, empresário, assalariado, não importa. Fato é que nós vivemos em um tabernáculo provisório, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Chegará o dia em que nós habitaremos num lugar fixo, não mais provisório. Nós habitaremos a Jerusalém celestial. Eu posso lhe afirmar com toda convicção que o nosso destino final está logo ali, está muito próximo. Então eu te digo, meu amado irmão, minha amada irmã, santifiquemos o nosso corpo, a alma e o espírito, porque nós já estamos chegando. Eu já posso sentir o gozo da alegria do céu, eu já posso sentir o gozo da volta de Jesus. Tudo aponta que nós já estamos quase chegando lá. Então, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Vamos santificar, vamos nos separar, porque em breve o rei estará voltando e nós não teremos mais esse tabernáculo provisório, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, porque eu tenho a natureza adâmica ainda dentro de mim. Mas chegará o tempo em que essa natureza será arrancada e eu e você adoraremos ao Senhor por toda a eternidade na Jerusalém celestial. Você já deu um glória a Deus aí ou tu não é pentecostal, meu querido? Glórias a Deus! Amém? Texto bíblico, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo aqui está falando do tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo. Ele fala um tabernáculo terrestre de transitoriedade, porém, ele fala de um outro edifício, uma outra construção, feita não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que esse corpo, que hoje é um tabernáculo provisório, ele será desfeito e receberemos de Deus um outro permanente, que em comparação, ele fala que esse tabernáculo é semelhante a uma casa. Agora, quando ele se refere ao outro tabernáculo, que é o permanente, o eterno, ele fala de edifício, uma construção magnífica, muito maior. Então, meu querido, nós temos esta promessa. Eu estarei habitando na Jerusalém celeste. Amém? A
posição do pátio do tabernáculo. Deus estabeleceu que o tabernáculo ficasse em um lugar estratégico, onde poderia ser visto por todos. Semelhantemente, Deus deseja que seu Filho esteja em um lugar exclusivo, o centro do nosso ser. Assim sendo, ele poderá ser visto por todos à nossa volta. Devemos nos perguntar: qual o lugar que Jesus ocupa em nossas vidas? Ele é um meio para se alcançar objetivos ou ele é a razão pela qual abandonamos tudo? Neste ponto eu faço a seguinte colocação, que o tabernáculo, ele estava numa posição estratégica. Como já foi dito antes, ele estava no centro de tudo, ou seja, Deus é o centro de tudo. E todas as tribos estavam em torno desse tabernáculo, numa posição estratégica. Eu faço a colocação que, semelhante ao que foi o tabernáculo, que era o centro de tudo, Deus deseja que seu Filho, Jesus Cristo, esteja também em um lugar exclusivo, estratégico nas nossas vidas, que é o centro do nosso ser. Jesus, ele não deve ser usado como um objeto, como um meio para alcançar os seus fins ou seus objetivos, para alcançar as coisas. Jesus, ele deve estar no centro da nossa existência. Ele deve ser a razão do nosso viver. Todos nós devemos nos perguntar: qual é o lugar que Jesus ocupa em nossas vidas? Ele é um meio para se alcançar objetivos ou ele é a razão pela qual abandonamos tudo? É uma pergunta que só você pode dar essa resposta. Eu sei a minha resposta. Muitos têm Jesus como um meio para alcançar os seus objetivos. Quer carro, quer casa, quer dinheiro, quer bens, quer propriedade, venha pobre e saia rico, venha quebrado e saia empresário, venha do jeito que você está e Jesus vai te dar uma casa nova. A pregação do evangelho é esta. Venha para Jesus e abandone os seus pecados e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Muitos têm Jesus como a galinha dos ovos de ouro. Muitos usam o nome de Jesus para alcançar os seus objetivos. Mas o verdadeiro salvo é aquele que abandona tudo por causa de Jesus. Ele não usa Jesus para alcançar as coisas. Ele abandona tudo por causa da pessoa de Jesus. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Meu irmão Paulo, há quase 2000 anos atrás da era cristã, ele conseguiu compreender que o verdadeiro salvo em Cristo não é aquele que quer ganhar tudo nesta vida, mas é aquele que está disposto a abrir mão de tudo. O salvo em Jesus Cristo não é aquele que procura lucro, vantagens pessoais. O verdadeiro salvo em Jesus Cristo é aquele que abre mão do lucro, da vantagem, dos seus interesses pessoais. Porque Paulo fala que ele abandonou a tudo, ele deixou tudo que para ele era lucro e passou a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Meu querido, nós não podemos ter a visão de sermos salvos. Nós precisamos avaliar que cristianismo estamos vivendo. Qual é o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Jesus, ele quer ser, tem que ser
cristocêntrico, ele é o centro da nossa vida. Ele não é apenas o Salvador, ele é o Senhor, aquele que dirige, que orienta, que dá as diretrizes, é aquele que estabelece padrão, aquele que estabelece conduta, aquele que estabelece, meu irmão, um estilo de vida. E nós devemos compreender que andar com Jesus não é ganhar, é abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Muitos ignoram que um dos nomes de Deus é o Senhor dos Exércitos. Não existe verdadeira adoração sem luta. Fazemos parte de um exército que luta contra a carne, o pecado, o mundo, o diabo e seus anjos. Enquanto aqui vivermos, travaremos batalhas ferrenhas. Os covardes, os tímidos e os infiltrados não entrarão no reino de Deus, pois já foram derrotados aqui. A posição do exército de Israel era em torno do tabernáculo. Meu querido, observa, peraí, exército? O povo de Deus, o povo de Israel travava briga, lutas? Então nós vamos compreender que um dos nomes de Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E eu destaco que não existe adoração verdadeira sem luta. Meu querido, nós fazemos parte de um exército que luta contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, o diabo e seus anjos. Eu travo batalhas contra a minha natureza adâmica, contra a carne. Eu travo batalhas, meu irmão, contra o pecado, que está sempre me assediando, sempre tentando me derrubar. Eu travo uma batalha, você trava uma batalha contra o mundo, com as suas ideologias, com os seus encantos, com os seus prazeres, com a sua filosofia pervertida. Eu travo uma batalha, você trava uma batalha contra o diabo e seus anjos, porque o diabo e os seus anjos, os demônios, não querem que nós permaneçamos nesse caminho. Nós somos confrontados dia e noite, travamos esta batalha, terminamos de estudar batalha espiritual. Então, enquanto aqui vivemos, travaremos batalhas ferrenhas, batalhas contra as doenças, contra enfermidades, batalhas pelos quais nós passaremos por crise financeira, problema na família, problema no ministério. Agora eu quero dizer que enquanto estivermos travando batalha, glórias a Deus, porque estamos de pé, estamos lutando. Agora o problema são os covardes, os tímidos e os infiltrados. 3 categorias de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Mas, irmão, por que eles não entrarão no reino de Deus? Porque eles já foram derrotados aqui, meu irmão. Já foram derrotados, cederam ao pecado, cederam à carne, cederam ao mundo, amou mais o mundo do que a Cristo. Ele cedeu aos encantos, às propostas do diabo e os seus demônios. Então, meu querido, eles já foram derrotados. Então, os covardes, os tímidos e os infiltrados, é aqueles que estão na casa do Senhor, tem cara de crente, tem olho de crente, parece que tem boca de crente, tem olho de crente, mas não é crente. É igual Denorecos, parece, mas não é. E está lá dentro infiltrado, prestando um grande trabalho para o diabo, dentro da casa de Deus. Esse grupo de pessoas ficará do lado de fora. E eu louvo a Deus, eu estou travando batalhas. Batalha financeira, batalha contra o pecado, batalha com a enfermidade da minha esposa, que ela foi atingida de um AVC hemorrágico, crises financeiras, crises existenciais, crises emocionais, todos nós travamos, crises conjugais. Eu não sei que batalha você está travando, mas se você trava a batalha porque você é guerreiro, você faz parte do exército do Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E o covarde é aquele que não trava a batalha, ele já foi vencido. Ele se entregou. Os tímidos e os infiltrados, eles não entrarão no reino de Deus, pois já foram derrotados aqui. Nenhum derrotado do pecado, do diabo, do mundo e a carne entrará no reino dos céus. E glórias a Deus, estou travando uma batalha. E você, está no meio da batalha também? Está travando? Dá glória a Deus aí, porque você é pentecostal. Amém? Que
tipo de adorador somos? Adoração e batalhas sempre estão interligadas. Os anjos que hoje habitam com Deus revelaram que tipo de adoradores são. Quando da rebelião de Lúcifer e seus anjos, Deus não entrou na batalha ou tampouco foi defendido pelos seus anjos. Naquela ocasião, os anjos de Deus se revelaram valentes guerreiros e lutaram por aquilo que acreditavam. A batalha pela fé revela que tipo de adoradores somos. Nós precisamos nos questionar, que tipo de adorador nós somos? Adoração envolve batalha. Ah, irmão Mauro, eu não quero batalha não. Eu quero só cantar, aleluia, aleluia. Meu irmão, adoração e batalha, elas andam juntas. Observa lá no céu, quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Aí, meu querido, aqueles anjos que hoje estão diante de Deus, eles não estão lá porque Deus os colocou lá e os deixou lá, não. É porque eles fizeram a escolha de não ficarem de braços cruzados. Naquela ocasião, Deus não entrou na batalha porque ele não precisava ser defendido pelos anjos. Se Deus ele libera uma única palavra, ele destruía Lúcifer e toda a terça parte dos anjos. Deus anulava tudo que ele havia construído. Por uma única palavra, ele destruiu o diabo e todos os seus anjos. Ele ficou ali a deixar observando que tipo de adoradores aqueles anjos eram. E aqueles anjos que hoje habitam com Deus, eles se revelaram verdadeiros guerreiros valentes e lutaram com convicção, com coragem e ousadia por aquilo que eles acreditavam. Meu irmão, a batalha da fé revela que tipo de adoradores somos. Lute por aquilo que você acredita. A construção da cerca do pátio. Nesse tópico nós vamos observar como se deu a construção da cerca do pátio, como ela era, os objetos usados nessa cerca e a sua simbologia. O que isto quer dizer para mim e para você nos nossos dias. Como vamos aplicar isso aos nossos dias, às nossas vidas. O cortinado de linho branco da cerca do pátio. Não era uma tarefa muito fácil deixar aquele tecido sempre limpo. A poeira, os ventos e as intempéries contribuíam para que ele ficasse manchado, encardido e sujo. Era preciso muito zelo, dedicação e trabalho na manutenção do tabernáculo. Deus requer que nossas vestes espirituais sejam sempre alvas como a neve e nossas vestes físicas sejam moderadas e desprovidas de sensualidade. Trazendo para o tabernáculo. O tabernáculo, o tecido que envolvia era um linho branco. Aquela cerca era toda envolta com um linho branco. Meu querido, se fosse perguntar para um designer qual a cor daquele tecido, lá no deserto, onde tinha muita poeira, muito pó, tempestade e sujeira, colocaria uma cor marrom, uma cor caqui, uma cor bege. A cor branca seria a última cor a ser pensada. Por que Deus deixou que a cor fosse branca? Porque dava trabalho manter aquele negócio limpo. Por que médico trabalha com sangue fazendo cirurgia, a roupa é branca? Por que enfermeiro trabalha com cirurgia, a roupa é branca? Várias profissões usam o uniforme branco para mostrar limpeza, transparência, porque se dá uma mancha de sangue, você enxerga logo. Então fala de pureza. Então, meu amado, não era fácil manter aquelas cortinas do tabernáculo sempre limpas, porque as intempéries, meu irmão, a chuva, vento, o calor, umidade,
tudo contribuía para que aquele tecido ficasse manchado, encardido e sujo. Então, meu irmão, para manter aquele tecido branco, era preciso muito zelo, dedicação e trabalho para que ele permanecesse limpo, branco. Deus não gosta de sujeira, Deus não gosta de nada impuro, feito de qualquer maneira. Aquele tabernáculo, aquelas cortinas, aquele cortinado de linho, ele sempre deveria estar branco. De igual modo, Deus requer que as nossas vestes espirituais, as minhas vestes espirituais, elas sejam sempre brancas, tá bom, meu irmão? Mais alvas que a neve. Se sujar, qual é o alvejante que Jesus usa? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando sujamos as nossas vestes, nos envolvemos às vezes com o pecado, caímos porque estamos sujeitos. Então, meu querido, o médico está sujeito a sujar, o enfermeiro, o marinheiro, e várias profissões, tá? Pode sujar. Agora só tem uma coisa, ele tem que lavar. Quando eu errar, quando você errar, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se tratando de vestes espirituais. Agora, em se tratando das vestes físicas, Deus espera e exige que elas sejam moderadas e desprovidas de sensualidade. Irmão Mauro, qual que é a roupa que deve vestir? É aquela saia que vai pegando lá no pé, aquela blusa que vem até aqui, aquela gola das irmãs que vem até aqui no pescoço, meu irmão. O que a Bíblia condena, meu irmão, é a sensualidade. Agora, se você se veste para provocar, irmã, você pode colocar uma saia até pegando no pé, mas ela pode estar contornando todas as curvas do seu corpo. Então, às vezes, a pessoa pode colocar um vestido que vai até o pé, mas todo colado, parecendo que foi colocado a vácuo. Está tudo pressionado, que até as formas da peça íntima aparecem. Aí, como é que o irmão consegue orar? Como é que o irmão consegue prestar atenção lá na mensagem? O homem é atraído pelo olhar. Então, nossas vestes, Deus espera que elas sejam moderadas e desprovidas de sensualidade, igual forma os homens, tá bom, meu querido? Aquelas calças chitãozinho, chororó, coladinha no corpo, apertada, que parece que se tiver um problema de flatulência, rasga a calça toda, meu irmão. Esse negócio de roupinha muito coladinha, justinha, isso não é coisa para crente não, tá bom, meu irmão? Então Deus espera que as nossas vestes espirituais sejam sempre brancas e as nossas vestes físicas sejam moderadas e desprovidas de sensualidade. Dá trabalho, irmão Mauro? Dá. Não é fácil ser crente não, irmão. Você acha o quê? Para manter essas vestes brancas é igual lá no deserto do tabernáculo. Que precisava dedicação, trabalho, envolvimento, comprometimento, ter os olhos. Por isso que Jesus fala lá para Laodiceia, aconselho que compre o colírio para que vejas. Tem muito crente cego com miopia espiritual que não consegue enxergar a sujeira que está às suas vestes espirituais. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Falo no temor de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Esta palavra, ela vem do coração de Deus para os nossos corações. Eu aplico primeiro a mim, porque o meu telhado é de vidro. Amém, meu amado? Texto bíblico, em todo tempo, sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, versículo 8. Olha o que a Bíblia fala, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. Alvos é o que? Branca. Então, que roupa é essa? Está falando aqui numa metáfora, numa linguagem de uma verdade espiritual. Irmão Mauro, eu vou usar sempre a roupa branca. Não, meu irmão. A Bíblia está falando de as vestes espirituais. Sejam sempre alvas as tuas vestes, as tuas roupas. Está falando da roupa espiritual. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque o óleo, ele vem depois. Primeiro as vestes estão limpas. Aí depois Deus vem e derrama o azeite.
Alegrar-me-ei no Senhor, exaltar-me-ei no Senhor, porque Ele me vestiu de vestes de salvação. As minhas vestes, eu aceitei Jesus, Ele me deu uma veste branca. E lá no Pentecostes, quando eu passo no Pentecostes, Ele derramou o azeite, o óleo sobre a minha cabeça. Ele me batizou com o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro passa pela salvação, pega as tuas vestes brancas e lava, purifica no sangue de Jesus. Passa pelo Pentecostes e recebe poder, unção, o óleo e o azeite sobre a tua cabeça, para que você possa se encontrar com o Rei da Glória. Colunas, cortinas e varais do pátio. Cada peça era feita de um material específico e para um propósito também específico. O Senhor estabelecera um padrão a ser observado e este não poderia ser mudado a bel prazer. Na casa de Deus, há pessoas que foram chamadas para serem colunas, suportam muita pressão e dão sustentação. Há aqueles que, semelhante às cortinas, precisam de apoio. Deus fez tanto um como o outro e ambos se completam. Nesse tópico, nesse subtópico, colunas, cortinas e varais do pátio. Eu não quero entrar aqui nas minúcias, porque você tem a revista, você tem aí material para fazer uma pesquisa. Mas eu destaco que cada parte daquele tabernáculo foi construído de material específico para propósitos também específicos. Foi Deus que estabeleceu. Então é coisa que deu um padrão estabelecido por Deus e que deveria ser observado e não poderia ser mudado a bel prazer por ninguém. Isso aí, meu irmão, é uma atribuição de Deus. É um ato da soberania de Deus. Não, mas ele mandou colocar madeira de acácia. Por que a gente não coloca o eucalipto, que é mais fácil de encontrar? Meu querido, a gente não questiona Deus, a gente obedece, tá bom, meu querido? Ele estabeleceu materiais específicos para um propósito específico. E eles deveriam observar, e assim o fizeram. Na casa de Deus, fazendo uma analogia, há pessoas que foram chamadas para serem colunas. E eu louvo a Deus que aqui onde eu moro, em Governador Valadares, eu conheço pessoas que são verdadeiras colunas na casa de Deus, porque elas suportam pressão e dão sustentação. São aquelas pessoas que muitas vezes não pregam, muitas vezes não têm oportunidade na frente da igreja, mas são aquelas pessoas que estão ali no jejum, que estão na oração, estão aguentando a pressão, estão dando sustentação na obra de Deus, estão de joelhos dobrados, estão pregando nas ruas, nas esquinas, estão pregando nas vilas, estão fazendo a obra de Deus. Essas pessoas são colunas na casa de Deus. E nem sempre uma coluna ela é vista, você enxerga a parede. Mas em muitos casos, a coluna está escondida. E meu irmão, você que Cristo cresça e que nós venhamos a desaparecer e diminuir. Nós não precisamos ser vistos. Nós precisamos fazer para Deus e ser uma coluna diante de Deus. E há também há pessoas também na casa de Deus que, semelhante às cortinas, precisam de apoio. A cortina ela não fica balançando no ar, flutuando, a lei da gravidade. Ela precisa de uma sustentação, ela precisa de uma base. Há pessoas na casa de Deus que, com o passar do tempo, passaram a ser colunas, alcançaram a maturidade espiritual. Não são mais meninos na fé, levados por ventos de ideologias, filosofias e doutrinas humanas. Ele já tem maturidade. Agora, a Bíblia fala que esse mais maduro na fé, que é coluna, ele deve suportar os mais fracos na fé, que são aqueles que precisam de apoio, que precisam de sustentação, que precisam de oração, que precisam de uma palavra amiga. É aquela pessoa que, quando erra, todo mundo aponta o dedo, todo mundo joga uma pedra, todo mundo critica. Meu irmão, a pessoa, certa vez falou que
O diabo, ele não mata ninguém, ele apenas fere. Os crentes acabam de fazer o trabalho. Infelizmente, é uma verdade. Satanás, ele não tem encontrado muita dificuldade para matar alguns na casa de Deus. Não estou fazendo aqui defendendo pessoas que vivem numa vida de promiscuidade, imoralidade, que é crente velho, sem vergonha, safado dentro da casa de Deus. Me desculpa a sinceridade, mas aí você não se enquadra desse grupo, não. Eu estou falando daquelas pessoas imaturas ainda, meninos na fé, que estão começando a sua caminhada, que não alcançaram ainda a estatura de serem colunas, elas precisam de apoio. Então nós não podemos esquecer dessas pessoas. E eu destaco que Deus fez tanto um como o outro. Quem fez a coluna? Deus. Quem fez a cortina? Deus. E os varais? Não vai dar tempo de eu falar. Então, e ambos se completam, a coluna e a cortina. Na casa de Deus, ambos se completam e ambos, se perseverarem, vão morar no céu, na Jerusalém celeste. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. As 12 tribos de Israel estavam à volta do tabernáculo. Isto fala de aproximação, porém, havia uma separação entre ambos. Isto fala da santidade de Deus. Na antiga aliança, somente o sacerdote poderia adentrar diante de Deus. Jesus rasgou o véu da separação na nova aliança e, através do seu sangue, santificou a todos que creem em seu nome e os fez uma nação de sacerdotes reais. Observa a cerca de linho. Havia uma separação, aquela cerca de linho, ela falava de, por um lado, aproximação. As tribos estavam em volta do tabernáculo, o tabernáculo era o centro, mas entre o povo e o Santo dos Santos, a santidade de Deus, havia uma cerca de linho. Aquilo fala de quê? Separação e a santidade de Deus. A separação porque mostra que Deus é santo. Havia uma aproximação do povo, mas também, por outro lado, uma separação entre eles, entre Deus e o homem. Somente os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo, passar por aquela cerca de linho. Assim Deus estabeleceu. Agora, na nova aliança, Jesus ele rasgou o véu da separação e, através do seu sangue, Jesus ele santificou a todos que creem em seu nome e os fez uma nação de sacerdotes reais. Meu querido, olha a obra de Jesus, que coisa maravilhosa! Nem o povo de Israel, que contribuiu diretamente na construção do tabernáculo, poderiam adentrar no tabernáculo, somente o sacerdote. Agora, Jesus, na nova aliança, ele faz algo tremendo, glorioso, majestoso, sublime, que jamais um judeu poderia imaginar no Antigo Testamento. Ele pega aquele povo que estava no pecado, que estava nas trevas, que estava escravo do pecado, escravo de Satanás, que estavam dominados pelos demônios, dominado pelo crack, pela maconha, pela bebida, pela prostituição, que estava escravo do mundo. Jesus pega este agora, salva, purifica, santifica e torna todos aqueles que creem no seu nome e faz deles uma nação de sacerdotes reais. Agora, meu irmão, o véu foi rasgado de cima a baixo e eu e você, ex-pecadores miseráveis, praticantes lá do pecado. Uma coisa é ser pecador, outra coisa é ter a prática constante do pecado na sua vida. Meu irmão, Jesus, ele me tornou, a mim e a você,
sacerdotes reais. Não é qualquer sacerdote, é um sacerdote da linha real, meu querido, como foi o profeta Isaías. Nós, meu amado, nós somos sacerdotes reais. Meu querido, Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Nós não podíamos nos aproximar, nós não contribuímos para a construção da igreja. Ele edificou a sua igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu sou sacerdote real. Você é sacerdote real. Nós temos livre acesso a Deus no nome de Jesus Cristo. A separação que havia entre eu e Deus, Jesus, ele lançou para fora, nos santificou, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos fez sacerdotes reais. Meu querido, não troque esta riqueza pelo pecado, não troque esta riqueza por uma noite de prazer, porque poderá lhe custar toda uma eternidade de tormento. Você não é pouca coisa não, meu irmão, ainda que você não seja reconhecido na sociedade, ainda que você não seja valorizado na casa do Senhor, isso não diminui em nada o fato de que você é sacerdote real, porque Jesus te colocou nessa posição. Foi ele que o fez, e não o pastor, e não o obreiro. Meu querido, vamos prosseguir adiante, porque a volta de Jesus está bem próxima e nós reinaremos eternamente com ele. Glórias a ele eternamente. Amém. Texto bíblico. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse versículo ele vem fundamentar aquilo que nós já estávamos afirmando anteriormente. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real. Olha o que Jesus fez por nós, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, a obra da redenção de Jesus lá na cruz, ele rasgou o véu e nos fez sacerdócio real. Eu e você somos sacerdotes do Deus vivo. E não é qualquer sacerdote, nós temos livre acesso a Deus, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A porta do pátio. Nesse tópico, nós iremos compreender que aquele tabernáculo, ele possuía o pátio e aquele pátio possuía apenas uma porta, ou seja, para entrar no tabernáculo e ao Santo dos Santos só havia uma porta de acesso. Não eram várias as portas de acesso. Isso traz para nós um significado e uma verdade, que só há uma porta que nos conduz até a Deus. E essa porta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. A relativização, característica do homem da pós-modernidade, nega e questiona verdades absolutas estabelecidas por Deus em sua palavra. É ensinado que todos os caminhos levam a Deus. Jesus foi o único a declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele é a única porta que conduz o homem a Deus. Meu querido, o que nós podemos compreender e aplicar desse subtópico? Eu destaco aqui a relativização. O homem na pós-modernidade não existe verdade para ele absoluta. O homem na pós-modernidade se julga intelectualizado. Porém, ele não sabe definir se é homem ou se é mulher. Se passa mal, ele não sabe se vai no urologista ou no ginecologista. Ele parece padecer, ter dificuldade de se auto-identificar. Na pós-modernidade, não existem verdades absolutas, existem verdades transitórias e verdades relativas. O que pode ser verdade para mim, pode talvez não ser para você. É assim que é ensinado nessa ideologia, nesse sistema de relativização. Tudo é relativo. E nesse intento, eles questionam até as verdades absolutas estabelecidas pela palavra de Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, esta verdade absoluta estabelecida por Jesus, ela é relativizada, porque na pós-modernidade é apregoado e ensinado que todos os caminhos levam a Deus. E nós bem compreendemos que só há um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, o homem na pós-modernidade, ele crendo ou não na verdade de Deus, a verdade de Deus ela continua a mesma. O homem crendo ou não na verdade absoluta e incontestável da parte de Deus, esta verdade continua sendo absoluta e não relativa. Eu conheço irmãs na nossa igreja, simples, que nunca tiveram acesso a uma faculdade, que nunca tiveram acesso ao estudo, que aprendeu a ler com muita dificuldade, às vezes, na Bíblia. Mas esta irmã, ela sabe qual é o caminho que conduz o homem até o céu. A NASA gasta bilhões de dólares para mandar foguetes e o homem no espaço. E muitos dos nossos irmãos antigos, que estão nossos contemporâneos, que não tiveram acesso, talvez, à escola secular, eles sabem apontar o caminho para o céu. Eles falam, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e, em breve, Jesus voltará. Meu querido, nenhum outro líder, nenhum fundador de uma religião, ele pôde afirmar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente um pôde falar isso com propriedade, com conteúdo e com conhecimento de causa. E esse homem é Jesus Cristo. 100% homem e 100% Deus. Ele é a única porta que conduz o homem até Deus. Glórias a Ele eternamente. Amém. Eu passei por esta porta. Você passou por esta porta. Esta porta, ela é estreita. É difícil passar. Mas é certo que todo aquele que passa por esta porta há de adentrar na eternidade com Deus. As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. As colunas eram, na verdade, uma madeira de acácia revestida de bronze, o que as tornava mais fortes, resistentes e belas. Os 4 evangelistas foram homens aos quais Deus revestiu de graça, inspiração, sabedoria e unção
para escreverem a biografia de seu filho, um verdadeiro legado à humanidade. As 4 colunas do tabernáculo foi muito bem colocado e apresentado pelo nosso comentarista, pastor Elienay Cabral, e você tem esse material na sua mão. Eu destaco o seguinte, que aquelas colunas de bronze, na verdade, elas eram no seu interior constituídas de uma madeira de acácia que era revestida de bronze. E esse revestimento do bronze dava a essas colunas a resistência, beleza e tornava-as mais aptas para atuarem e serem usadas naquele tabernáculo. Fazendo uma colocação em relação aos evangelhos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram devidamente capacitados por Deus. E Deus revestiu, parecendo aquela madeira de acácia revestida de bronze, Deus revestiu esses homens de graça, inspiração, sabedoria e unção para escreverem a biografia de seu Filho Jesus Cristo. E podemos afirmar que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles são um verdadeiro legado que Deus deixou para a humanidade. Através dos evangelhos, milhões e milhões de pessoas já foram alcançadas. Se eu não estiver equivocado de afirmar que bilhões de pessoas ao longo da história do cristianismo foram alcançadas através da mensagem do Evangelho, porque onde o Evangelho chega, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho salva, o Evangelho vivifica, o Evangelho revoluciona a nossa sociedade na qual estamos inseridos. A base da nossa sociedade está fundamentado dentro da ideologia e da filosofia do pensamento judaico-cristão. A maioria da nossa população ainda é uma população e uma sociedade conservadora. Os valores e os princípios que nos foram passados pelos nossos pais e os pais dos nossos pais, eles foram baseados e fundamentados a partir do pensamento judaico-cristão. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem trazendo uma influência na história da humanidade e das sociedades. Meu querido, o Evangelho, os 4 evangelhos, é um verdadeiro legado que Deus deixou para a humanidade, para que a humanidade seja salvo, conheça a obra de Jesus Cristo, conheça o que ele pregou, o que ele ensinou, as verdades que ele estabeleceu, as revelações que ele trouxe acerca do céu, acerca do inferno. Meu querido, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O que a Bíblia está querendo dizer? Primeiro do judeu, porque o evangelho nasceu entre os judeus. Mateus, Marcos e João, eles eram judeus, exceto Lucas. Lucas não era judeu, ele era grego. Mas quando fala grego, está se referindo aos gentios, os bárbaros, a todos os povos. Então, meu querido, o evangelho, ele salva, ele liberta e ele transforma o homem. As cores da cortina de entrada, diversos tipos. Somos do postulado de que não existem várias raças quando se refere ao gênero humano. Deus formou uma única raça, a saber, a humana. As várias cores no tabernáculo apontam também para o fato de que Deus deseja alcançar todos os povos, independente da cor da sua pele, se é branca, negra ou amarela, se faz parte da realeza, da nobreza ou se é
o mais simples e miserável dentre todos os povos. Meu querido, o comentarista Elianai Cabral, ele deixa aí alguns exemplos relacionados à questão das cores. Eu poderia falar de várias questões relacionadas às cores, você pode falar de várias questões relacionadas às cores, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu compreendo que nós somos do postulado do criacionismo. Nós da Assembleia de Deus, das igrejas evangélicas, os cristãos, nós somos do postulado do criacionismo. Deus criou todas as coisas, tudo que existe não é fruto de um acaso, não é fruto de um evolucionismo. Assim sendo, somos também do postulado de que Deus não criou várias raças, Deus criou a raça humana, que foi a partir de Adão. Então, em se tratando da raça humana, não existem várias raças, raça negra, raça branca, raça amarela e por aí vai. Essa aí é uma ideia de Darwin, é uma ideia evolucionista e não criacionista. Deus formou uma única raça, a saber, a raça humana. Eu faço a colocação que no tabernáculo, dentro dele, nós observamos que eram várias cores daquelas cortinas. Aquelas cortinas possuíam cores diferentes. Eu faço uma analogia, uma colocação, que aquelas várias cores apontam que Deus deseja alcançar todos os povos, independente da cor da sua pele. Se esta pele é branca, se esta pele é negra ou se esta pele é amarela. O índio e o asiático, por exemplo, são conhecidos como pele amarela. O africano, ele tem a pele negra. O europeu tem a pele branca. Então, Deus deseja alcançar todos os povos, de todas as nações, de tribos e línguas. Ele não faz acepção de pessoas. Se esta pessoa pertence à realeza, se ela faz parte da nobreza, ou se este povo ou esta pessoa é a mais simples e miserável dentre todos os homens ou dentre todos os povos da terra, porque Deus deseja alcançar, porque o Evangelho, ele entra para trazer mudança, transformação e salvação, independente se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, se os olhos são negros ou se os olhos são azuis, verdes ou castanho. Deus, ele deseja salvar todos os homens, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. É o que a palavra de Deus vem dizendo, que a graça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo, trazendo salvação a todos os homens, quer seja de pele negra, pele branca, pele amarela, independente da sua cor, de todas as cores, de todos os povos e de todas as línguas. Deus deseja alcançar o gênero humano. E ele fez uma única raça, a raça humana. Amém, meu querido? Encerramos aqui o nosso estudo, a lição de número 3. Eu espero que esta lição ela venha agregar à sua vida, que o Espírito Santo ele venha fortalecer a sua fé e as suas convicções. Eu quero, nesse momento, orar com você. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas ao Teu nome. Meu Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Santifica as nossas vidas. Meu Deus, faz-nos fortes, valentes e corajosos. Ensina-nos, ó Pai, a lutar pela verdade na qual acreditamos.
lutar pelos nossos valores, os nossos princípios, a fé que abraçamos em Cristo Jesus. Tu és o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Meu Deus, nós travamos luta contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo e os seus anjos. Nós travamos batalhas a todo tempo e a todo momento. E nós te louvamos e glorificamos, porque fazemos parte do exército do Deus vivo, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Meu Deus, fortalece o teu servo, fortalece a tua serva, purifica, santifica, prepara-nos, ó Pai, para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Deus, nós abençoamos cada família, cada igreja, abençoamos cada ministério que o Senhor levanta, aqueles que são verdadeiros e autênticos nesses últimos dias, para pregar a mensagem genuína, que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma e em breve voltará para buscar a sua igreja. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Precisando do slide, me procura, me manda uma mensagem, está aí o meu telefone no rodapé, eu vou enviar esse slide para você, não é de graça. Alguém já pagou por você lá na cruz do Calvário. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Já ia me esquecendo. Em caso de arrebatamento, irmão, ou minha irmã, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu estarei me encontrando com o meu Senhor por sobre as nuvens. Amém? Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, irmão Mauro, eu também não estarei aqui para assistir a próxima lição. Eu também farei parte deste arrebatamento e juntos estaremos encontrando com o nosso Senhor Jesus por sobre as nuvens. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.